Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Novamente falo sobre atitudes que acabam maculando o futebol brasileiro, disfarçadas de ações que visam preservar a saúde do esporte mais importante do Brasil. Está muito na moda acusar quem dá sua opinião de incentivador de discurso de ódio, quando, ao contrário, aqueles que tentam controlar opiniões são os verdadeiros administradores desse ódio. Eu nasci num mundo em que a crítica era bem-vinda e, quando ela ultrapassava o limite da educação, era combatida com os instrumentos legais existentes. Quando as pessoas se consideravam agredidas, apelavam para as várias reparações previstas em lei. Mas parece que o sistema que manda hoje, amparado na força estatal, despreza a lei vigente e pratica a sua própria lei, criada com base na força marcial. E esse vigor disfarçado de defesa da soberania é baseado numa ideologia que procura valer sua doutrina a qualquer custo. Isso me lembra alguns países que caíram nessa e nunca mais se livraram dela. Parece uma luta contra valores cristãos. Destruir a religiosidade do mundo parece estar embutida nessa guerra de última geração. E o Vasco estará sempre, claro, por seus símbolos, principalmente sua cruz, e por seus princípios, como por exemplo a igualdade, na frente de batalha contra aqueles que se acham no direito de punir as pessoas que possuem opinião que os desagrade. No futebol, atitudes como as tomadas contra jogadores, dirigentes e torcedores que divergem sobre a atuação dos mandatários do futebol estão tomando força contra quem discorda das regras impostas. É uma verdadeira inversão dos valores da sociedade ocidental. Enquanto ações que deveriam ser consideradas pelo menos imorais são implantadas indiscriminadamente por aí. Por exemplo, um clube ter como patrocinador o mesmo que patrocina as competições é considerado admissível? A entidade que administra o futebol, a poderosa CBF, sustenta o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, legalmente uma entidade autônoma, que julga ações relacionadas ao futebol e é considerada acima de suspeita. E ninguém acha estranho ou desconfia da rigidez desse sistema, onde quem sustenta financeiramente esse tribunal é a própria CBF. Será que ela, e isso não é tão às escondidas assim, tem influência veladamente, é claro, sobre as decisões do tribunal? O Pleno do STJD, última instância da Justiça Desportiva Brasileira, é composta por 9 membros, sendo 2 indicados pela CBF, 2 indicados pela OAB, 2 indicados pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, 2 indicados pelos clubes brasileiros e 1 pelos árbitros. Quem sustenta financeiramente essa estrutura legalmente é a CBF. Novamente apelo para que o espectador faça sua avaliação enquanto ainda é possível. Da minha visão, e reforço que minha opinião ainda é livre, acho que esse papo de que o órgão que julga tudo no futebol, mas é sustentado por uma entidade privada sob as asas governamentais, o que por si só já é estranho, não possui autonomia plena. Mas eu estou sendo extremamente desconfiado, não é? Afinal, os 2 representantes atuais da CBF são do sexo feminino, logo são completamente idôneas. Bom, continuando nessa linha completamente legítima, o STJD possui 6 comissões disciplinares compostas cada uma por 5 membros,
Inclusive, em uma das comissões consta o nome de uma pessoa relacionada familiarmente a um alto representante da República, que tem inclusive o poder de dificultar permanentemente a vida de uma pessoa, a quem não ouso nominar, é claro, porque, como diz a expressão popular, quem tem orifício tem medo, não é? Mas é claro que nem passa pela minha cabeça afirmar que haja uma relação espúria entre o esporte mais popular do Brasil com a política nacional. São apenas coincidências eventuais, não acham? Citando outra coincidência desapercebida e trazendo o assunto para a esfera vascaína, onde a cruz nos vincula à religiosidade, há no Conselho de Beneméritos do Vasco pelo menos uma pessoa que continua desde sempre atuando no governo, que demonstra não possuir sentimento de apreço pelo símbolo maior de nosso clube. Ele teve atuação importante na logística da inesquecível Copa do Mundo no Brasil em 2014. Poderia citar outros exemplos que a mídia claramente omite, que demonstram não haver coerência entre a atuação dessas pessoas com os princípios dos nossos fundadores, mas prefiro citar só esse. Mas aí eu seria acusado de teórico da conspiração, não é? Mesmo que existam exemplos de atuação desses indivíduos. A união entre a CBF e o STJD tem se mostrado muito atuante atualmente. A entidade máxima do nosso futebol continua divulgando pelos meios de comunicação tradicionais e vulneráveis a acordos financeiros ações baseadas em afirmações que visam preservar a idoneidade do esporte. A defesa do tal do VAR e da arbitragem brasileira catastrófica sustentada pela CBF, as punições de jogadores, dirigentes e torcedores pelo STJD proliferam sempre tentando calar as bocas de quem se revolta ou simplesmente os criticam. E como quem se beneficia do dinheiro dos patrocinadores habituais do futebol são os órgãos de mídia tradicional e aqueles que celebram contratos milionários para administrar o esporte, cabe às mídias independentes, custeadas pelos próprios assinantes e inscritos e remuneradas pelas plataformas de redes sociais, pagar o pato. Por isso são atacadas diariamente e ameaçadas de ter as asinhas cortadas se não se dobrarem aos desejos dos poderosos. Tomara que o torcedor acorde e tome para si o protagonismo no esporte. Os clubes se dobram, pois precisam das migalhas. Os jogadores se dobram, pois precisam receber seus salários, aqui ou lá fora. As mídias tradicionais precisam do dinheiro que vem das transmissões. As casas de apostas precisam que o dinheiro do torcedor entre nos seus caixas. E o torcedor sustenta toda essa máquina de moer carne humana, às vezes sem saber que está indo para o abate. Vou parar por aqui porque esse assunto me consome, além de ser perigoso, não é? Apoie meu canal se gosta do que falo. Até o próximo Café da Colina e não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã e se quer que fale de um assunto específico, me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.